Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e essa é uma videodica sobre livro. As 6 Mulheres de Henrique VIII, da historiadora Antônia Fraser. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Antes de vocês assistirem essa videodica, clica aqui no card que eu tenho 2 vídeos sobre a história de Henrique VIII. Um é uma indicação de uma série de televisão chamada The Tudors, dá uma olhadinha lá que ela é excelente. E o outro é um filme, né, chamado A Outra, também falando sobre o Henrique VIII, praticamente mostrando aí, né, a história da segunda esposa da Ana Bolena. Clica aí no card que você vai gostar, que tem a Natalie Portman, não é? Como a Ana Bolena. Divorciada, decapitada, morreu, divorciada, decapitada, sobreviveu. Pode-se ouvir esse verso relembrando a ordem das esposas de Henrique VIII. Quando a gente explica esse assunto na sala de aula, a gente não trata muito das 6 esposas do Henrique VIII. Praticamente a gente pega mais a parte política, a parte econômica, né? Como por exemplo, só relembrando aí, né? Como é que cai Henrique VIII numa prova de vestibular, numa prova de Enem? Como é cobrado isso? Geralmente porque ele era católico, não é? Porque no primeiro casamento dele, não é, com a Catarina de Aragão, ele era católico. Já no segundo casamento dele, ele vai se tornar protestante, né, anglicano, porque a segunda esposa dele, que vai ser Ana Bolena, né, ela era protestante, e para ele casar com ela, ele teria que anular, né, o seu casamento. Então, no caso, o Papa Clemente não anulou o primeiro casamento com a Catarina de Aragão. Então, ele, como era um rei, né, absolutista, ele exigiu, né, o fim, a anulação do seu casamento e separou a Inglaterra, né, da Igreja Católica. Né? E outra coisa, ele confiscou também as terras da igreja. Então fica muito nesse jogo político, né, religioso, mas a gente não chega a falar sobre as esposas do Henrique VIII. O que é interessante dessa historiadora, Andrea Fraser, que ela tenta chamar a atenção que elas não são apenas estereótipos, né? Como ela colocou aqui aquela sequência que eu li para vocês, parece assim, divorciada, decapitada, morreu, divorciada, decapitada, sobreviveu, né? Ou seja, mostra apenas rainhas que foram usadas por ele. Né? Então, é por isso que eu sempre digo para os alunos, né? Existe aquela história que você estuda para vestibular e existe aquelas outras histórias para você aprofundar aquele conteúdo. Né? Geralmente, quando eu estou na sala de aula, né, você que é meu aluno, você sabe que eu tenho um slide. Eu vou fazer uma videoaula, me pediram para fazer uma videoaula que eu tenho sobre as 6 mulheres. Eu vou fazer as 6 mulheres do Henrique VIII. Então eu vou fazer essa videoaula, né, porque eu acho interessante você também mostrar as curiosidades históricas. Né? Eu acho muito importante essa diferença do professor, não é? Não só falar, porque ele casou 6 vezes. Não, é bom que você tenha aquele conteúdo, mas é interessante você falar também aquelas curiosidades para aprofundar, para deixar mais interessante para o aluno a história. E quando você estiver lendo, ele não é tão caro, gente, vale a pena, tá? Eu sempre digo que conhecimento histórico sempre vale a pena você investir em livros. Tá? Então o bom é que ela vai falar sobre quem foi a Catarina de Aragão, vai explicar quais foram, né, os problemas que ela enfrentou com Henrique VIII, tem a questão da gravidez, né, quem é a Ana Bolena, né, que é interessante que as pessoas não sabem que a Ana Bolena ela acaba sendo decapitada. Né? Pessoal, como ela foi decapitada? Te acalma que eu vou fazer uma videoaula sobre isso, tá? Tem muita videoaula sendo feita, não se preocupe, tá bom? Vale a pena você ler esse livro, As 6 Mulheres de Henrique VIII, que ela vai mostrar uma outra versão, né, além dos estereótipos. Galera, se você gostou dessa videodica, não esqueça de compartilhar, curtir meu canal. Tchau, pessoal!